Oi, pessoal, meu nome é Inara, eu sou do time de marketing da IASO e esse é o podcast Eventos de Resultados, um podcast específico para você, organizador, produtor de eventos. Aqui a gente traz insights, dicas e até mesmo os desafios do mundo de eventos para te ajudar na sua experiência profissional. E hoje está um pouquinho diferente, nós estamos com um convidado mega especial, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Eduardo Fresarim, CEO e cofundador da IASO, startup referência em soluções digitais para feiras, congressos e eventos corporativos, especialista em engajamento de público e digitalização do setor com foco em comportamento humano, inovação e tecnologia. Bem-vindo, Eduardo! Muito obrigado, Mara. Eu quero dizer o seguinte, depois dessa apresentação eu já me aposentei, tá? Ah, você que pensa, você é o ícone desse podcast, não vai aposentar tão cedo. Eu já me aposentei e já troquei de lugar com a Nara. Você não percebe? Não é melhor, gente? Fala a verdade. Nara, muito feliz em estar falando com você, né? Desde que você chegou na IASO como CS, né? Quantos projetos atendidos e tal. 3 anos. 3 anos, né? Como CS. A gente sempre sonhou nesse dia aí que você pudesse contribuir com os conteúdos da IASO, porque já está no teu DNA, né? Você já foi locutora e tudo mais, e fica evidente aqui como você tem facilidade com isso. Então, estou feliz demais de poder trocar uma ideia aqui contigo. Eu que estou feliz. E é um momento bem importante, porque o Eduardo tem muita experiência no mercado de eventos. Eu acho interessante, Edu, porque você vai como participante de eventos, você vai como fornecedor e é muito observador, né? Eu gosto de olhar no detalhe as coisas, sabe? Eu gosto de estar em eventos. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas por que você vai em tanto evento? Alguns amigos falam assim, cara, você viaja muito, você vai em muito evento, você vai lá fazer o quê? Você fica responsável pelo... Eu falo, olha, não, tem um time IASO que faz as coisas, eu dou uns pitacos, mas eu gosto de estar nos eventos observando mesmo, entendendo assim, a visão do participante. Eu gosto de ficar no fundo da plenária vendo o que a galera fica fazendo durante as palestras, durante uma abertura, um vídeo de impacto, o que os patrocinadores estão fazendo, o expositor está fazendo, como que o palestrante... encara aquele evento. Às vezes, quando eu tenho a oportunidade de ser palestrante de algum evento, eu gosto de ficar na sala de palestrantes ali ouvindo, percepção da galera, porque no fundo, né, Inara, os eventos têm muito a ver com o comportamento humano. Muito. Totalmente, né? É muito do que as pessoas fazem. Então eu gosto de ficar observando o que realmente mexe com as pessoas, o que mexe com a emoção delas, o que chama atenção, aquilo Quantos que elas... eventos, Edu, você vai por mês, assim, uma média? Eu tenho ido de 15 a 20 eventos todos os meses. Teve uma semana aqui agora que eu fui em 8 eventos, né? Nossa. Na mesma semana. Tá vendo, organizador? Você vai em tudo isso de evento, é muita experiência para compartilhar, Edu. E assim, eu te digo, hein, você que organiza, promove eventos, vá visitar eventos, né? Porque você precisa, quanto mais você visualizar diferentes eventos, é importante que você vai criando uma questão crítica. E não de botar defeito, mas de entender assim, existem eventos B2B, existem eventos que é B2B e B2C juntos, tem eventos que o foco principal é da indústria com revendas, com distribuidores, tem evento que tem feira de negócios um pouco diferente, tem summits que tem muito conteúdo e a área de exposição também. Convenção de vendas já é uma outra pegada, é a empresa engajando o público dela. Então, eu acho muito legal entender cada tipo de evento, o foco de cada um, até para extrair o máximo de cada evento, entregar resultado para quem está promovendo, né? Então, mas eu digo para você que promove e organiza eventos, visite o máximo de eventos possível, porque isso vai te ajudar a entender o que funciona, o que não funciona, diferente tipo de público. E é impressionante, Nara, se você usar a estratégia de um evento, você fala, nossa, funcionou muito bem tal estratégia nesse evento. Em um outro que o público é diferente, e eu não estou só dizendo faixa etária, não, mas percepção mesmo, né? Tem evento que é uma galera que é mais de inovação, dependendo da idade, ele tem um comportamento. Agora, se você pega um evento que é da área contábil, jurídica, pode ser a mesma faixa etária, mas é um público que se comporta de uma forma diferente. Então não dá para pegar um modelo e aplicar no outro, mas dá para tirar algumas ideias de coisas que poderia funcionar no seu evento, vendo outros eventos e adaptar, né? Então
é importante demais. Muito Por isso que eu legal. vou em tantos eventos aí para ficar observando e entendendo. E Edu, como que você chegou nesse mundo de eventos? Conta um pouquinho dessa trajetória, que eu acho que ela é muito impactante. Isso é uma história que foi totalmente assim, sem planejamento algum, né? Mas eu brinco que quando eu morava no sítio, lá no interior de Minas, eu já ajudava a organizar o baile que tinha na roça. Então, de alguma forma, né, eu tô O nos evento estava eventos ali. há 30 anos já. Mas quando eu me mudei para Londrina, eu vim de São Paulo, capital, para Londrina, eu comecei a dar aula aqui na ADTEC, que é a Associação de Desenvolvimento Tecnológico aqui de Londrina. E eu estava dando aula ali, o pessoal alugava projetores multimídia, o Data Show. E eu via todo sábado de manhã uma empresa chegando, instalando ali 3, 2, 4 projetores, indo embora. E eu, assim, virava à noite, às vezes preparando aula, preparando avaliações e tal, trabalhos. E aí um dia me deu a curiosidade, falei, cara, quanto é que vocês cobram nesse projetor? Aí o cara me falou lá, sei lá, R$ 100, R$ 120. Eu falei, caramba, eles estão aqui, né, entregando esses projetores, 3 equipamentos desse, paga muito mais do que as minhas horas aula. E eu estou vendendo a minha hora aqui. Né? Claro que em todo momento da nossa vida isso é necessário, mas eu falei, eu preciso multiplicar, eu preciso escalar isso. Né? E aí eu cheguei no pessoal e eu dava aula de telecomunicações, de redes de computador, não tinha nada a ver com o evento. Aí eu cheguei para a organização da escola, da DTEC, e falei, olha, se eu comprar uns projetores, vocês alugam comigo? Aí eles falaram assim, mas o que tem a ver, Eduardo, uma coisa com outra? Você é certificado pela Cisco, você vai comprar projetor para alugar? Eu falei, não tem nada a ver, eu só preciso ter outras fontes de receita. Comprei os projetores, começaram a alugar comigo. Eu falei, pô, esse negócio vai ficar parado a semana inteira. Coloquei nos classificados, nas páginas amarelas. Você nem nascido, acho que era ainda. Mas tinha uma folha, Editel, Telelistas, que era um guia telefônico, uma lista telefônica, e tinha algumas páginas de anúncio, que era chamado páginas amarelas. As brancas eram de nome e telefone das pessoas, e as amarelas eram de anúncios, de propaganda. Aí fiz alguns anúncios ali, e aí comecei a receber a ligação. Uma das primeiras empresas que me ligaram foi o Sesc de Londrina, dizendo, olha, a gente precisa de 8 aluguel de projetor para 8 dias. Eu falei, nossa, agora encontrei. É isso. É isso. E aí comecei a instalar os projetores, observar, né? E aí entender. O pessoal tinha dificuldade, às vezes, de usar o PowerPoint. Como eu era de tecnologia, ajudava a resolver. O pessoal precisava de internet. Aí eu comecei a ter roteadorzinho 3G, 4G depois para fornecer internet. E eu falei, pô, esse mercado de eventos é interessante, porque é um mercado ainda analógico, que precisa se digitalizar e tem pouco profissional preparado. E aí comecei a comprar sistema de som, comprar telão, comprar outros equipamentos, foi crescendo muito de forma orgânica, formando o time e de repente eu estava envolvido com os principais eventos corporativos aqui da região, porque a gente em 2009 ganhamos uma licitação do Sebrae pela Fresaria Eventos, o Sebrae faz os principais eventos da região e eu comecei a me envolver na organização e tal. E assim foi, e me apaixonei. Porque quando eu entendi, falei, poxa, num evento, primeiro, o serviço que eu presto tem uma visibilidade enorme. Porque as pessoas vêm no evento e vê o que a gente está entregando. Isso é ótimo. No evento, as pessoas têm uma atenção diferente. Se eu vou bater na porta da empresa para tentar falar com alguém, eu não consigo. Mas durante o evento, a pessoa me dá atenção, porque ela está ali, ela está com a atenção dela disponível para o evento. É claro que quem conectar, quem capturar essa atenção primeiro, vence. Mas ela está com a atenção disponível. Então eu podia falar com pessoas que eu não conseguia em outros lugares, e eu tinha visibilidade do serviço que eu estava prestando, tinha conteúdo riquíssimo. Quantas palestras eu assisti de inovação, de digitalização, de tendências, estando nos eventos. Quantas empresas eu conheci expondo, me conectando. Então eu falei, isso aqui é uma riqueza absurda. Aqui tem conteúdo de qualidade, tem network, tem disponibilidade de atenção, tem audiência qualificada. Quem vai nos eventos é um pessoal que está economicamente ativo, que está engajado, que está se envolvendo com projetos da cidade, da região, empresas que estão em crescimento, que estão planejando expansões. Eu falei, olha, não tem lugar melhor para se estar do que em eventos. Então, estando no setor aí durante 6, 7 anos, eu me apaixonei e mergulhei cada vez mais. E hoje eu digo que tudo que eu construí de carreira, tudo que eu construí de história de vida, de trabalho, está
totalmente ligado ao setor de eventos. Então, eu sou muito grato a esse setor. E como que surgiu a IASO nisso? Então, aí nessa de visitar muitos eventos, também pela Fresaria Eventos, estar nos eventos, um dia eu estava no fundo de uma plenária, estava tendo uma palestra super legal, uma pessoa muito conhecida, e aí eu gostava de ir no fundo, gosto de fazer isso até hoje, da plenária, para ouvir se o som tá legal, se a imagem que as pessoas estão vendo tá ok, se a iluminação não está incomodando as pessoas. E eu estava passando no fundo, observando as pessoas, e eu vi, isso foi 2013, 14, uma metade mais ou menos do público estava com o celular na mão, com a tela do celular acesa. Na época o Facebook era uma febre, galera no Facebook, respondendo e-mail, já tinha ali o WhatsApp, já estava respondendo o WhatsApp. E aí eu observando, eu falei, puxa, uma palestra dessa, a gente colocou um telão enorme, um som legal, mas as pessoas estão olhando para o celular. Eu falei, se a gente não levar parte do evento para dentro do celular das pessoas, nós vamos perder cada vez mais a atenção delas. E ali nasceu uma ideia, não ainda da IASO, de um app, mas nasceu um desejo de construir algo, despertar. Em 2015, eu estive num evento em São Paulo, da Cisco, e foi usado tipo um grupão de WhatsApp lá para trocar ideia, as pessoas conversarem, mandar pergunta para palestrante e tal. E eu falei, tá aqui, ó, esse aqui é um protótipo de algo que dá para fazer. E ainda em 2015 eu consegui pelo Sebrae um edital de inovação, conseguimos uma verba lá, iniciamos um projeto de pesquisa e desenvolvimento dentro da Fresaria Eventos. Em 2016 lançamos um MVP bem ruim, diga-se de passagem, por isso que chama MVP. Jogamos tudo fora no final de 2016, começamos tudo de novo em 2017, e aí em 2017 a gente ganhou o Hackathon do Fórum Eventos, ainda sem se chamar IASO, ainda como um projeto de pesquisa e desenvolvimento da Fresaria Eventos. Aí que a Gi veio participar, foi a primeira conexão da Gi com o que seria IASO depois. O Gustavo e o Guilherme já trabalhavam na Fresaria em Eventos como desenvolvedor e design. E aí a gente ganhou o Hackathon em 2017 pela Fresaria Eventos ainda. E em 2018, aí em 2017 já vieram os primeiros clientes pagantes, porque até então ninguém tinha pago nada, a gente estava só fazendo testes. Em 2017 ainda fizemos 4 vendas, 4 clientes pagaram para usar a ferramenta. E aí em 2018 a gente lançou a marca IASO em abril de 2018, e aí as coisas começaram a acontecer e foram acontecendo, inclusive de forma muito rápida, né? Então foi assim que a IASO nasceu, como uma spin-off da Fresaria Eventos, né? Um projeto de pesquisa e desenvolvimento que começou na Fresaria Eventos e se tornou independente. E hoje IASO e Fresaria Eventos são duas empresas totalmente com gestão totalmente separadas, com times separados, mas muito parceiras, né? As duas trabalham muito juntas, complementando uma outra, né? A IASO com software e a Fresaria com hardware, sempre conectando e conseguindo fazer entregas juntos. Maravilhoso. E eu acho muito interessante do que você traz essa visão de observar, né? Então você pode ver que a IASO veio pelo observar, a Fresaria veio pelo observar, e eu vejo que talvez muitos organizadores de eventos, quando estão ali nos seus eventos, eles não conseguem observar. É verdade. Eles estão na correria, resolvendo BO, estão resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? As eventualidades dos eventos. Que tem muitas. E acabam perdendo detalhes importantes Sim. ali, né? E você traz esse conteúdo de observador muito rico para o setor de eventos. Legal. Isso é muito importante. E puxando esse gancho, você palestrou no RD Summit esse ano, novamente. E eu queria que você contasse um ponto bem legal que você compartilhou nessa palestra sobre captação de leads nos eventos. Sim. Você poderia puxar esse gancho pra gente? Claro. Nara, mas assim, ainda sobre observar, eu quero até incentivar os promotores e organizadores de eventos que mesmo no seu evento, na correria que eles têm, é muito importante que eles consigam alguns minutos de escape. Alguns minutos que eles, como se eles entrassem num lugar onde eles se tornassem invisíveis e andasse pelo seu próprio evento e tentasse se colocar no lugar do participante. Colocar o chapéu, né? Isso, o chapeuzinho do participante, do patrocinador, do expositor, do palestrante, porque isso é muito legal. Muito. Eu já ouvi alguns organizadores dizendo o seguinte, que eles fazem questão de ficar na
entrada do evento, onde tem as filas de credenciamento, porque ali é como se você estivesse recebendo alguém na sua casa. Você recebe alguém importante na porta da sua casa, né, no portão, porque você mostra a importância que aquela pessoa tem. E se os convidados chegam e tem uma boa recepção, as coisas fluem bem, aquela primeira experiência, ela é muito importante, né? Então é tão importante você estar na entrada do teu evento, mas como também de vez em quando durante o evento você sair e observar o que está acontecendo, porque de repente você vai ter algumas ideias, né? Muito. Mas eu quero mostrar aqui, Nara, sobre a palestra que eu fiz no RD, né? O tema foi esse daqui, o futuro dos eventos de negócios. Eu falei um pouco sobre isso, sem nenhuma pretensão de ser um guru, porque, né, tem gente que tem a bola de cristal, apesar de eu brincar lá que tem uma bola de cristal, mas eu não tenho essa pretensão de ser um guru e dizer, olha, tudo que vai acontecer nos eventos. Mas através de pesquisas, através dessas visitas em eventos, de conversa com promotores de eventos, a gente consegue entender um pouco para onde a coisa está indo, para onde esse mercado está indo, como está sendo feitas as análises, né? Então foi isso que eu trouxe aqui, sem nenhuma pretensão, de novo, de ser um guru. Mas uma coisa que eu gostaria de mostrar aqui, primeiro, essa pesquisa, né? Você falou sobre coleta de leads, mas essa é uma pesquisa, gente, você é promotor, que foi feito com 1.500 profissionais da área de marketing, né? E olha que interessante o que essa pesquisa diz, 78% dos entrevistados identificam eventos presenciais como o canal de marketing mais impactante. Isso aqui, Nara, mostra o quanto que é importante se investir em evento. O quanto que evento tem um papel fundamental na estratégia de marketing. Tem muitas empresas que têm todo um time de marketing, como a gente está construindo na IASO, mas que negligencia a participação de eventos ou a realização de eventos, né? Então, isso aqui é uma pesquisa que aconteceu de forma global, mas principalmente com o público americano. Então, essa é a visão do americano, de que 78% dos entrevistados entende que o marketing é um canal, que o evento presencial é um canal mais impactante de marketing. 80% dos entrevistados disseram acreditar que eventos presenciais serão cada vez mais críticos para o sucesso das organizações. Então, é um número que chama muita atenção, né? É um número muito alto. Sim, eu vejo também, Edu, que hoje a inteligência artificial está muito em alta, mas conforme a inteligência artificial vai crescendo, a conexão com as pessoas também tendem a crescer no sentido de precisar. Exato. Nós precisamos se conectar pessoalmente com as pessoas, Sim. que é o que a inteligência não vai nos entregar, né? E o evento, ele vem muito nesse cenário, Sim. né? De conectar, é onde as pessoas veem a tua marca, veem o que você entrega, quem você é como marca. Isso é muito legal. Muito. E a pandemia mostrou um pouco para nós. Legal e necessário, né? Necessário. A pandemia mostrou um pouco para nós disso, né, Inara? Enquanto a gente ficou dentro das nossas casas, de uma forma mais isolados, com pouco relacionamento, as pessoas ficaram sedentas por isso. Tanto é que quando os eventos presenciais começaram a voltar, teve um grande boom. Bateram vários recordes de público, porque as pessoas precisam disso aqui. Elas precisam estar olhando olho no olho, apertar a mão, dar um abraço, conversar, trocar ideia. Porque, na verdade, empresa, o CNPJ, é uma entidade, sei lá, de papel, de documento, de burocrático, né? O que faz as empresas mesmo são as pessoas. Sim. Então a gente não se conecta com a marca IASO, a gente se conecta com as pessoas da IASO. E aí, através dessa experiência que eu tenho com a pessoa, é que eu relaciono a experiência com a marca. Então, não tem jeito. Que mostra a essência da empresa, Exatamente, né? Então, tem que ter a conexão. Uma outra coisa que eu mostrei aqui, lá na palestra, isso aqui eu quero explicar um pouco para quem é promotor de eventos, porque a pergunta que eu fiz é o seguinte: qual é o critério que as empresas estão usando para definir seus canais, né? Porque quando eu vou definir, olha, eu tenho lá um orçamento anual de marketing, quantos por cento eu vou colocar em tráfego pago, enfim, canais diferentes de tráfego pago, quantos por cento eu vou colocar em canais de mídia offline,
quantos por cento eu vou colocar em TV, em rádio, enfim. Normalmente, eu tenho lá uma cartela de possibilidades e eu vou definir, então, onde é que eu vou investir meus recursos. Mas qual é a análise que as empresas estão fazendo para definir quantos por cento vai para cada um dos canais? Uma coisa que eu vejo muito em palestras e em análise é isso aqui, ó. As empresas olhando, bom, qual é o meu custo por lead, né? Se você que está nos assistindo não sabe, esse é um termo em inglês, lead, mas basicamente é um contato interessante para a empresa. É o contato de alguém que pode ser meu cliente. Então, cada contato que eu adquiro, no caso, se eu faço uma campanha de tráfego pago no Google Ads, me custa em média R$291. Aqui até eu tirei algo parecido que a Yazo gasta. Se eu faço investimento no LinkedIn Ads, aquela ferramenta de anúncios do LinkedIn, cada conversão, cada pessoa que se cadastra, ele preenche meu formulário, R$486. E cada lead que eu capturo em evento, seja usando uma captura automatizada, seja de outra forma, ele me custa R$1.520. Bom, quando eu olho isso aqui, eu penso o seguinte, numa análise rasa aqui de custo, o Google Ads é o melhor caminho. Pô, então eu vou colocar meu dinheiro no Google Ads, porque eu tenho um lead mais barato. Ok, é uma forma de analisar, mas precisa aprofundar um pouco mais. Você precisa analisar quanto é a taxa de conversão de cada um desses canais. Quando a gente olha a taxa de conversão aqui, isso é mais ou menos a realidade da Yazo. 2% de todos os leads que entram no Google Ads se tornam vendas. Então, cada venda que eu faço usando a fonte Google Ads me custa R$14.500. No LinkedIn, já tem um percentual aí, uma taxa de conversão de 4%, é o dobro. Então, cada venda que eu faço custa R$12.150. Já nos eventos, eu tenho uma taxa de conversão muito maior, 10%, porque eu estou tendo contato pessoal ali, mas ainda assim, cada venda que eu faço custa R$15.200. Então, se eu olho para custo de cada venda, a melhor opção é o LinkedIn Ads, porque ele custa menos para eu realizar cada venda. Então eu vou colocar mais dinheiro nele e eu vou fazer vendas por um custo menor. Mas tem que aprofundar um pouco mais essa análise, porque isso aqui é custo de aquisição de cliente, é o custo que eu tenho para cada venda que eu faço. Só que cada cliente que entra, ele não compra uma única vez. Ele compra mais vezes. E cada vez que ele vai comprando, ele vai me trazendo novos recursos sem que eu tenha que fazer de novo um anúncio ou uma campanha. Então, quando eu passo a olhar o Lifetime Value, o LTV, o quanto esse cliente gasta comigo desde o momento que ele passa a ser meu cliente, no Google Ads a gente tem uma média aí de R$32.000, né? Contatos, leads conectados via Google Ads. No LinkedIn Ads, a gente tem um LTV de 34 mil. Então, esse cliente que entra pelo LinkedIn gasta um pouquinho mais, mas não muito mais. Agora, quando eu olho para o evento, 87 mil. O que significa? No evento, o cliente de evento, ele acaba gastando mais, porque ele cria conexão humana, ele conhece a marca pessoalmente. Confia, né? Um nível de relacionamento. Então, aí, quando eu faço essa análise mais profunda, eu vejo que a relação de LTV para cá, que no caso do Google Ads é 2,2 vezes, LinkedIn 2,79 e eventos 5,72. Ou seja, cada real que eu coloco em eventos, ele volta R$ 5,72 de volta para mim em faturamento. É muito maior do que os outros canais. Então, isso aqui, você que é promotor e organizador de eventos, você precisa ajudar o teu expositor a fazer essa análise, a entender isso aqui, é fazer esse cálculo, porque senão dificilmente você vai conseguir provar valor que tua cota de patrocínio, teu espaço de exposição vai trazer mais resultado. Porque hoje uma das grandes dificuldades na área do promotor e organizador é mostrar ROI, mostrar o retorno do investimento para o expositor. Então precisa usar algumas matrizes de cálculo como essa para mostrar isso para o expositor. É claro que você não vai ter acesso ao LTV dele fácil, assim, ninguém vai abrir qual é o LTV, mas você precisa se aproximar dele, conquistar a confiança, entregar uma metodologia para que ele mesmo chegue nessa conclusão. Eu acho que a maioria das empresas já chegaram, né? Que muitas vezes o expositor,
como um argumento de negociação, ele fala, não, teu evento não dá resultado, a gente está lá mais para a exposição da marca, não tem retornos, né? Ele faz isso muitas vezes para melhorar a negociação que ele tem com o promotor e organizador. Tá tudo certo, cada um com as suas armas. Mas por isso que o promotor e o organizador também tem que ter uma forma de olhar, calcular, para que ele tenha bons argumentos. Uma né? carta na manga para jogar ali. Manga. É isso aí. Então... Muito legal. E na prática a gente vê muito isso na IASO, né, Edu? Eu acredito também que as pessoas, elas não querem fazer parcerias, fechar negócios com empresas que não estão nos ambientes, né? Então, se a gente vai num evento e vê uma empresa no evento, e aí a gente fecha com outra marca, por que não fechar com aquela marca famosa que está expondo no evento que eu participo, que os meus clientes estão também nesse evento? Então, gera muito essa conexão que a gente estava comentando anteriormente também. E esses números são fantásticos, né? Inclusive, Nara, disso que você falou, olha que interessante. A gente pegou um número, o quanto que evento tem a ver com branding, né? Isso aqui é uma outra pesquisa que fala o seguinte, 77% das pessoas passam a confiar mais em marcas depois de interação face a face. Aí, interação perfeito. humana, né? Exatamente o que você falou. 72% das pessoas que estiveram num evento nos últimos 6 meses relatam percepções mais positivas sobre a marca. Então, você cria conexão emocional também entre as marcas e as pessoas estando no evento. Para a IASO isso funciona demais, você sabe disso, né? A IASO é uma startup, é uma empresa de tecnologia, mas em média a gente está aí em 25 eventos com stand por ano. Por quê? Porque ali a gente sabe que as conexões que a gente cria ali, ele gera mais venda, gera LTV maior, gera relacionamento, indicações. Muitos dos eventos que a gente recebe como indicação tem a ver com o fato da gente estar em stand de evento, aproximar relacionamento e depois aquele cliente ou potencial cliente acaba nos indicando outros por causa do relacionamento que a gente cria, né? Então, isso é uma realidade mesmo na IASO. É uma realidade que você também, organizador de evento, pode expor aí para os seus clientes, né? Para os expositores do seu evento. Isso é inegável, né, Edu? Queria que você compartilhasse, Edu, tem alguma coisa a mais da apresentação que você fez ali na palestra do RD que você acha que seria importante para o organizador também ter conhecimento? Quero sim, Nara. Estava separando aqui alguns slides que eu usei, mas uma das coisas que chamou nossa atenção com relação ao evento ser branding também, é isso aqui. Ó. A gente teve no nosso Google Ads, né, porque apesar de eu estar dizendo aqui que eu acredito que evento é a melhor lead, é o lead que traz mais retorno, que a gente mesmo assim, não estou dizendo aqui para os expositores deixarem de investir em mídia paga, em tráfego pago, em outros canais, não é isso. A questão é quanto que eu defino para cada um desses canais. A IASO investe bastante em tráfego pago, em mídia paga, e a gente teve um pico esse ano, né? A gente mostrou aqui. O que esse pico aqui foi, mas o que a gente fez, né, que acertamos tão bem, que a campanha gerou tanto lead assim? E o que foi um evento. A gente estava nesse dia apresentando junto com a RD esse evento, falando sobre esse tema, como usar eventos presenciais na sua estratégia de marketing e vendas. Então foi um evento que acelerou nossa campanha de tráfego pago. Se a gente não olha para essas coisas, de entender o que uma coisa está totalmente ligada à outra, a gente fala, poxa, olha só como meu tráfego pago está voando. E aí eu não vou parar de investir em eventos, porque meu tráfego pago está indo muito bem, mas pode ser que o tráfego pago está tendo resultados dos eventos que eu estou participando. Sim. Então é importante que esteja as duas coisas. Né? Exatamente. E olha que número interessante, Nara. Nesse evento que a gente participou com a RD, que foi em julho, nos 14 dias pós esse evento, nós tivemos 32 leads qualificados que entraram, que foram convertidos ali na nossa campanha de Google Ads. Desses, 75% foram usando a palavra IASO. Ou seja, as pessoas não procuraram software para eventos, plataforma para evento, aplicativo para evento, credenciamento para evento, não foi isso. Elas procuraram a palavra IASO. O que mostra? Que o evento ele bota em evidência a marca
ele deixa a marca na memória das pessoas, ele fortalece. A gente estava conversando todo dia na EASO que tem algumas marcas que a gente nem sabe o que faz, mas a gente vê em tudo que é evento. Então, se um dia eu descobrir o que ela faz e o que ela faz eu tenho uma necessidade para contratar algo das soluções que ela apresenta, não tenho dúvida que nós vamos contratar. Vai escolher ela. Né? Porque está na minha mente, eu vejo ela sempre, está familiarizada. E lá no nosso subconsciente, quando a gente já está familiarizado com uma marca, é muito diferente, né? Eu me sinto mais confortável, mais confiança, mais segurança. Então, isso é um fato, né? Então, Sim. Esse é um número que eu fiz questão de mostrar aqui, porque o nosso custo de lead caiu, a nossa qualificação e conversão aumentaram e a gente vendeu mais. Isso é fato. Então, para mim, no final do dia, toda empresa precisa disso aqui. Precisa reduzir custo de lead, precisa melhorar a qualificação, conversão e vender mais, né? E o evento, junto com o tráfego pago, junto com outras estratégias, entrega isso muito bem. Muito bom. Você vai linkando um no outro, é um mapa mesmo, né? Que você vai fazendo e um vai impulsionando o outro ali e gerando mais resultado, que é o que a gente espera, né? É isso muito aí. bom. Muito bom. Sabe, você perguntou o que mais poderia falar, né? Sabe que tem uma coisa que... um conceito que eu apresentei lá, eu quero muito trazer aqui para o pessoal, que é para encerrar aqui, esse conceito aqui, Nara. Hoje, eu perguntando para um grande especialista de eventos, o Paulo Otávio, né, da Ubraf, o PO, falei, PO, você está rodando o mundo aí, visitando eventos, o que você entende? O que você está vendo aí que está acontecendo no mundo inteiro, que é uma tendência de verdade? Aí ele me falou de duas coisas, digitalização e sustentabilidade. Os eventos estão cada vez mais buscando sustentabilidade, usando stands reaproveitáveis, stands de menor estrutura, mas estruturas que possam ser armazenadas e usadas no outro ano ou em outra feira, para gerar cada vez menos resíduo. Né? As viagens que o pessoal tem feito para os eventos, está sendo feito compensação de carbono, porque você viaja de avião, de terrestre, de navio, de alguma forma emite CO2, né? E aí os eventos estão cada vez mais fazendo campanhas para fazer o crédito desse carbono, ou seja, apoiar causas, reflorestamento, de reciclagem que gere crédito de carbono para compensar, para que os eventos sejam cada vez tenham um impacto menor no meio ambiente, né? Apesar de que eu acho que o evento ele tem um impacto muito positivo. Porque pensa bem, Nara, tem evento que tem 30, 40 mil pessoas. Ok, elas se deslocaram para chegar até ali. Mas se as empresas que estão expondo tivessem que visitar cada uma dessas empresas, todos aqueles expositores, talvez o custo para o meio ambiente seria maior. Acaba centralizando em um único lugar. Exatamente, porque quem vem, ele consegue falar com vários fornecedores ou possíveis fornecedores ao mesmo tempo. É uma pessoa se deslocando para ter contato com vários fornecedores. O contrário seriam vários fornecedores fazendo várias visitas para visitar essas milhares de pessoas que vão numa feira. Né? Então, porque assim, a feira, os eventos grandes geram lixo, resíduos, não sei o quê. Mas o contrário também, se não acontecer a feira e essas pessoas precisarem se deslocar e tal, também vai gerar. Né? Só vai mudar a forma que isso vai acontecer. Então, os eventos... até mais. Até mais. Sim. Então, os eventos, sim, eles estão ficando cada vez mais sustentáveis. Isso não é nem tendência, mas é uma realidade. Mas tem muito promotor e organizador de eventos que talvez não esteja olhando para isso ainda com o olhar que se deve. Né? Então, é importante... É importante olhar com bastante atenção para isso. Mas aí outra coisa que o PO trouxe é sobre digitalização. E aí, Nara, você trabalha com a gente há 3 anos, você está vendo os eventos sendo digitalizados, pode ser, mas os eventos estão sendo digitalizados há muito tempo, mas não é a realidade. A realidade hoje do mercado, até tem uma que eu mostrei aqui, ó. A realidade hoje do mercado eu não trouxe aqui. É uma outra. O que a gente vê no mercado é muito dado espalhado. Né? Você tem alguém fornecendo um site que tem uma base de dados. Uma outra empresa um outro fornecedor fazendo a parte de tráfego pago, campanhas de marketing, que tem outra base de dados. E elas muitas vezes não estão integradas. Às vezes sim, usando um Google Analytics, alguma outra ferramenta. Aí você tem uma outra empresa transacionando, fazendo venda de ingresso, transacionando ingresso, credenciamento. É outra base de dados. Aí você tem uma outra empresa lá no dia do evento,
imprimindo etiqueta, entregando crachá, fazendo check-in de entrada, tem outra base de dados. Aí você tem uma outra empresa fornecendo um aplicativo para o evento, com captura de leads, tem outra base de dados. Aí você tem uma outra empresa fornecendo um sistema de gestão de expositores, o KX, com outra base de dados. Ou seja, é muito fragmentado, né? Muito dado solto por aí. As empresas ainda não têm uma integração redonda, uma APIs de integração muito redonda. Então você sabe como você é. Você já sofreu muito com integrações, Sofri muito já. Porque você tem várias bases de dados, né? E você precisa integrar isso. Chega uma hora que você tem que pegar uma planilhona, importar para ver se dá certo, né? Sim, se bate, né? Esse cruzamento. Número, enfim. Então, essa é uma realidade. Por mais que a gente diga, não, os eventos já estão digitalizados, a gente está vendendo ingresso via internet há 14 anos, sei lá, 13 anos. A Simpla, por exemplo, que é a maior desse mercado, ela nasceu lá em 2011, 12, né? Então, são 13, 14 anos já transacionando ingresso. Ok, mas a gente ainda tem dados muito espalhados, muito fragmentados. Então, para mim, esse aqui é o modelo ideal do futuro dos eventos. Então, eu tenho que ter uma camada de coleta de dados, de captura de dados, uma camada base ali, uma estrutura base, que aqui é tudo que tem de ponto de contato entre tecnologia, que o promotor e organizador de evento usa, com o seu público, seja expositor, visitante, né? Então, essa é uma camada de coleta. Então, aqui está marketing digital, inscrições, aplicativo, credenciamento, enfim. Tudo que é ferramenta está aqui. Ok, tenho toda essa base de dados. O que eu tenho que fazer? Tenho que pegar esses dados aqui. Tem que pegar esses dados aqui e unificar e organizar esses dados. Criar um data lake. E aí, via integrações ou usando um fornecedor que tem várias soluções, mas eu preciso reunir esses dados tudo num único lugar. Por exemplo, eu preciso saber se lá na ponta os leads que estão sendo coletados pelos patrocinadores e expositores, como que os melhores leads que ele classificou como 5 estrelas, quais campanhas de tráfego pago, quais campanhas de marketing eu usei para trazer aquele lead mais qualificado. Por quê? Porque no ano seguinte eu vou usar aquelas campanhas que trouxeram um público mais qualificado. Entendeu o segredo? Porque às vezes eu uso campanhas que me traz muito inscrito. Sim. Mas aí quando o meu expositor captura esse inscrito, que eu trouxe por uma campanha de repente mais barato, mais boca de funil, ele classifica esse lead com 2 estrelas, com 1. Então, ou seja, não é público qualificado. Adianta eu ter meu evento cheio de público não qualificado para meus expositores? Aí você vai mudar a estratégia para se adequar ao mercado. Exatamente. E você só sabe isso fazendo isso. Fazendo essa análise, né? Sim. Então eu preciso ter um grande banco de dados, um grande data lake com todas essas informações. Porque essa camada de coleta de dados, ela entrega para a camada de unificação dados. Até vou voltar, que para mim isso aqui, ó. Para mim o evento, ele captura esse monte de dado aqui, né? Esse dado está todo espalhado. O que a gente está se propondo? A fazer isso aqui, ó. A organizar. Entender quem tem comportamentos parecidos, interesses parecidos. Eu sei que parece assim, poxa, mas vocês vão colocar as pessoas em caixinhas? Não, a gente vai colocar os interesses dessas pessoas em caixinha, porque é isso que as redes sociais fazem, é isso que as ferramentas de busca fazem, né? Hoje as ferramentas conhecem muito mais de nós do que nós mesmos através de estatística. Ela sabe dos teus interesses, ela sabe que você tem 2 filhas pequenas, ela sabe te entregar aqueles produtos que fazem sentido para você. Vídeo de bebê. Não é? Sim. Porque ela te conhece, ela sabe em quais caixinhas aqui você tá. Sim. Então, é isso que a gente entende que o setor de eventos precisa fazer. Então, essa camada de unificação de dados recebe os dados, organiza, unifica. E aí vai para uma camada de análise. Que aqui, quando eu tenho um data lake bem estruturado, eu tenho como fazer análise humana e usar inteligência artificial para analisar e gerar o máximo possível de dashboards. Porque fala-se muito em inteligência artificial em eventos, mas sabe o que acontece, Nara? Se a gente não tem dado organizado, o combustível para a IA funcionar é dado organizado, catalogado, que vira informação, e eu jogo essa informação ali dentro do tanque da IA e o motor vai processar e vai me entregar algo bom na ponta. Mas se eu não tenho organizado meus dados, ou seja, se eu não tenho informações, a IA vai me entregar algo muito aquém do que poderia, muito raso na ponta, né? Então, aqui para mim é uma camada que recebe informações,
faz as análises por humana ou por IA, constrói os melhores dashboards possíveis que o organizador do evento vai entender todas essas questões de comportamento. Por exemplo, qual corredor quais corredores tem maior fluxo? Mas será que é maior fluxo que eu quero? Ou quais corredores têm público mais qualificado? Quais palestras as pessoas estão assistindo e estão classificando com uma melhor avaliação? Será que não é melhor eu reduzir o número de palestras, mas trazer palestrantes que tenham mais match com o meu público, para que eu tenha uma qualificação melhor e menos tempo de conteúdo, mas um tempo mais qualificado, sabe? Muitas possibilidades. Muito. Você é uma inconformada. Eu lembro que você fazia os relatórios ali dos eventos, tentando sempre extrair informações, não é? Sim. Mas é difícil, né? Porque a gente não tinha difícil. todos os dados, né? E é interessante você trazer isso, porque meu marido, ele trabalha com BI, né? E eu vejo que ele sofre muito com a captação dos dados. Então, ele tá tentando entregar essas métricas, mas se não tiver o dado certinho, pronto, não adianta de nada, né? É uma realidade mesmo. Exatamente. E o evento em si, as pessoas estão ali, mas como que você vai metrificar isso visualmente, né? Sim. Como que você vai ver que aquela pessoa que está naquele stand é qualificada ou não vendo? Então, é muito legal isso que a Yasu traz de metrificar as coisas do evento para gerar estratégias para você, como você está trazendo. Exatamente. Então, eu acredito que isso aqui é o futuro, né? A gente precisa ter esse dado, trabalhar esse dado. Para quê? Porque o expositor, tanto o expositor, a gente quer entregar insight também para o expositor e para o promotor do evento, para ele cada vez mais acertar em conteúdo, acertar em mapa, de como ele vai distribuir a feira, no público que ele está trazendo, porque o que a gente quer, né, Inara, é que o promotor de evento tenha muito sucesso, Sim. que ele entregue um evento de muito resultado para ele, para o público principalmente, porque é o grande valor para mim de um evento está na audiência que ele tem, né? Então precisa ser um evento também de resultado para o público tem que sair de lá e falar, nossa, fantástico, eu vim aqui, eu tive conhecimento, eu fiz boas conexões, eu construí aqui relacionamento que vão me gerar negócios e oportunidades. Excelente. Esse público ele vai voltar nos próximos anos. E o que a gente quer é que o expositor também saia dali dizendo, nossa, foi fantástico. A gente, com essa base que nós saímos daqui, a gente vai fazer venda nos próximos meses, isso vai se pagar, vamos voltar o ano que vem, de repente, com espaço maior, com mais ativações. É isso que a gente quer, porque daí todo mundo ganha com isso. Sim. Não é assim, tô tirando de... Não, todo mundo ganha, todo mundo fica feliz. Não tem problema nenhum que o expositor está vendendo bastante, porque isso quer dizer que ele está resolvendo as dores do público que está indo no evento, né? Então, isso é ótimo. E a última camada aqui, então a Yasu está construindo isso aqui para entregar decisão estratégica, seja para promotor, seja para expositor, mas entregar ali alguns insights para que as decisões sejam tomadas da melhor forma possível. Então, para mim, isso aqui resume o que o que realmente a gente consegue fazer para o futuro dos eventos. É claro que isso aqui é uma grande construção. A gente está falando de construir aqui uma base enorme. Mas a gente está disposto a encarar isso aqui. Seja conectando com parceiros, como a gente faz hoje com a Simpla, seja construindo ferramentas que agreguem para o evento e unificando esses bancos de dados, né? O Arthur, o Flávio tá lá. O Arthur já quase não tem cabelo, né? O Arthur é o nosso líder de engenharia lá. O Flávio ainda tá ali, né? O Flávio tem um pouco, mas segundo o Luiz, do nosso time da Yasu, o cabelo dele tá sempre bagunçado. Significa que ele tá com a cabeça quente, coçando a cabeça. Mas os meninos estão ali trabalhando junto com os times de tecnologia e de produto para a gente ter uma ferramenta que entregue muito dado, muito insight, facilite muito a tomada de decisão. E é isso que eu acredito para o futuro dos eventos. Não precisa ser uma ferramenta da Yasu, mas essa sequência aqui, ela é importante. O organizador não pode tirar o olho disso. Né? Eu acho que o feeling não vai acabar nunca, né? O ser humano, o que difere ele do robô, da inteligência artificial, é essa sensibilidade que ele tem, essa percepção, essa intuição que ele tem, e para mim não vai acabar. O promotor vai continuar usando a sua intuição para tomar as decisões, isso também é importante. Mas quando ele tem base de dados,
ele pode tornar esse feeling dele ainda mais apurado, né? Porque ele pode comparar com dados e dizer, olha, realmente eu estou no caminho certo. Então, é isso que a gente quer entregar. Ou ver os dados e falar, não, se eu for por um caminho que une os dois, né? Isso. O que os dados estão me mostrando, o que eu acredito, e ir por esse lado. Exatamente. O resultado vem de uma forma muito maior. É isso aí. Então, eu acredito demais no futuro dos eventos, né? Como esses números que a gente viu aqui nas pesquisas. Acredito demais que a economia de um país é muito impactada essa indústria de eventos, de negócios. Eu gosto muito de uma história, a Thaisa, lá da Messi Mush, né? A gente estava falando sobre a MTX, o IFAT. Ela me disse o seguinte, que a Alemanha, quando ela passou ali do pós-guerra, né, Segunda Guerra Mundial, destruiu a Alemanha, um dos principais alavancas de crescimento econômico que a Alemanha fez foi a criação de muitas feiras. Tanto é que o termo Messe, né, ele vem de lá da Alemanha, de feiras. Então hoje muitas grandes promotoras de feiras no mundo aí são da Alemanha, porque ali praticamente todas as cidades mais desenvolvidas ali criaram a sua própria, e é interessante que as próprias prefeituras criaram promotoras de feiras, porque o maior interesse era da própria cidade em criar feiras de negócio, que isso aí aumentava, alavancava o crescimento econômico. Porque você conecta quem tem necessidade com quem fornece, né, e gera demanda entre eles. E gerou demanda, daqui a pouco uma indústria aqui está vendendo por uma revenda que vende para o público final, isso gera receita, essa receita vai para outras áreas da economia que também gera demanda, que também precisa de conexão, e aí isso vira uma bola de neve positiva, né, de negócio. Então eu acredito muito, muito nisso. Para mim só vai crescer. Algumas pesquisas mostram que no mundo as feiras de negócios, os eventos de negócio estão crescendo e vai continuar crescendo. A questão é aplicar tecnologia e metodologia para extrair sempre o maior resultado possível. Muito bem, muito bom. E legal você falar disso, Edu, porque 2026 está aí já, né? E é um ano que no mundo principalmente no Brasil, tem muita coisa rolando. E os eventos também têm que estar conectados a tudo isso que está acontecendo, né? Eleição, Copa, muitos feriados. Como que os eventos, né, vão se repaginar também para esses eventos gerais que vão estar acontecendo no Brasil. Eu vou começar dizendo o desafio que os eventos do ano que vem vão ter, Nara, que é tudo isso que você falou, né? São muitos dias. Sim. Eu acho que é o ano da nossa história, pelo menos nos últimos 10, 20 anos, que mais vai ter feriados. Acho que não, a cada 4 anos se repete, 4, 5 anos, mas sei lá, dos últimos 4, desde a pandemia, vai ser o ano com o maior número de feriados caindo em segunda-feira, quinta, terça, que emenda, né? Então, prolongados. Então, isso vai impactar o calendário dos eventos. Beleza. É só isso? Não é só isso. Aí o que você falou. Aí Copa do Mundo, é um mês de Copa do Mundo que também impacta. Eu me lembro na Copa de 2018 de ir num evento e não tinha como eles mudarem a data do evento, porque tinham planejado um ano antes, não tinha agenda de Copa do Mundo ainda, mas caiu um jogo do Brasil no meio do evento. O que o evento fez? O evento aconteceu, mas aí na hora do jogo do Brasil, não teve palestra, não teve nada. Pegaram os telões do evento, transmitiram o jogo do Brasil, serviram bebida, comida, a galera comeu, bebeu, acabou o jogo do Brasil. Torceu junto, gritou. Torceu, gritou, acabou o jogo do Brasil, voltamos a falar de negócio de novo. Então eu acho que vai acontecer muito disso, mas é um desafio, né? Você concorrer com Copa do Mundo. Mas também tem muita oportunidade, muitos eventos temáticos, muito aproveitar esse momento que as pessoas estão abertas, né, para esse assunto. Sim. Então acho que vai ser bem interessante. E ainda tem eleições, como você falou, que vira o Brasil, também qualquer outro país, de perna pro ar nos últimos 4 meses do ano, com certeza impacta na agenda dos eventos. Então tem muito desafio. Mas eu acho que onde tem desafio tem muita oportunidade também, né? Tem muita oportunidade. É onde a gente tem o espaço para crescer, né? E fazer coisas diferentes, inovar. Sim. É isso que estica a gente, o desafio. E para mim, assim, uma outra coisa que é fundamental para os eventos é o propósito de cada evento, sabe, Nara? Sim. Isso
Isso eu acho que tem que ficar muito claro para o promotor e para o público que está presente. O que eu percebo, eventos que abrem muito leque e passa a ser especialista ou tentar ser especialista em vários temas, ele perde um pouco daquele propósito inicial e com isso ele talvez não diminua público, mas perde a qualificação do público, os expositores e patrocinadores não engajam tanto mais porque perdeu um pouco do propósito inicial. Então, eu acho muito importante os eventos terem claro qual é o propósito deles. Sim. E se manterem no nicho mais possível. Claro que tem hoje ecossistema, né? Se você olha para e-commerce, a gente faz o Fórum E-Commerce Brasil, existe todo um ecossistema de e-commerce. É difícil você dizer, é um nicho. Não, mas tem um ecossistema que envolve logística, que envolve plataformas, tecnologia, cloud, marketing, estratégia de vendas, né? Tem toda estratégia de aquisição, de compra, de fornecedores, de indústria. Então, é todo um ecossistema. Mas eu acho importante o evento ele procurar ser mais nichado possível. Para não virar um pombo, né? Ou, aliás, um pato. O pato, ele nada... Ele corre e ele voa, mas não diz que não faz nada bem feito. Sim. Né? Então, tem que tomar esse cuidado dos eventos, de manter firme no seu propósito e ter bem estabelecido o caminho que ele vai seguir para os expositores e públicos saberem exatamente o que eles vão encontrar lá. Fantástico. Viu quantas dicas maravilhosas você teve hoje, organizador de eventos? O Edu tem muito mais para compartilhar, acho que a gente pode marcar um outro para falar mais um pouco sobre tudo isso, mas tenho certeza que foi um momento muito precioso para você que está nos vendo e nos acompanhando. Muito bom, muito bom. Posso falar a última coisa aqui? Claro! Sabe que lá no RD, uma das coisas que encerrar mesmo aqui, né? Uma das coisas que a gente fez foi um bate-papo num podcast, né? A gente gravou um episódio do podcast Eventos de Resultados no palco lá com o Bernardo, da TM1, CEO da TM1, e o Fernando Palhares, do próprio RD. A gente conversou muito sobre experiência nos eventos, né? Como os eventos estão caminhando cada vez mais para isso. E o Bernardo, ele citou em algum momento algo que eu acredito demais, Nara. Ele falou o seguinte, falou, olha, para mim, ele, na percepção dele, o evento ele tem 2 momentos estratégicos. O pico de emoção que a pessoa tem no evento. Tem eventos que faz isso através de uma abertura, através de uma palestra, ou de algum momento inusitado, ou de alguma ativação mesmo, algum momento de experiência, ou de um show, por exemplo, que rola dentro do evento, mas em algum momento as pessoas vão ter um pico de emoção e aquilo ali registra aquele momento na memória de longo prazo. Então ele falou que isso é muito importante. E o outro momento super importante para ele é o encerramento. Ele falou que o encerramento do evento ele precisa dar aquela melhor experiência possível. Então, quando as pessoas estão indo embora, sei lá, encerrar o evento com show, com alguma coisa, com algo cultural, ou com comida boa, ou de uma forma que as pessoas se sintam valorizadas, né? Até a experiência que ela tem de sair do evento, pegar o carro dela no estacionamento, chamar um transporte táxi, aplicativo, né? Se ela saiu em segurança, tudo aquilo ali ainda está vinculado à experiência do evento. E se tudo isso acontece bem, a chance dela retornar aumenta demais. Então eu achei bem bacana, sabe, o promotor de eventos entender isso, essa importância dele olhar para esses 2 momentos. E o Bernardo é um cara que tem feito eventos para Netflix, para Meta, né? Instagram, Facebook, WhatsApp. Agora ele está com a Casé TV, junto com a Casé TV para a Copa do Mundo. Ele tem a NBA House, que ele é sócio, ele faz muitas ações na CCXP, na Fórmula 1. Então, é um cara que entende muito sobre experiência. Sabe do que está falando. Sabe muito do que está falando. Então, fica aí essa informação que eu achei muito legal, que foi uma preciosidade que o Bernardo compartilhou com a gente lá dentro do RD Summit nessa gravação, né? Bom, vocês vão ver isso também em outro episódio aí do Evento de Resultados, mas eu fiz questão de trazer aqui porque eu achei assim uma sacada muito boa. Fantástico. O momento uau e aquele gostinho depois de quero mais, quero vir ano que vem, quero ouvir o próximo podcast. É isso aí. Então tô deixando essa parte pro final para você falar, puxa, que podcast legal, quero assistir o próximo episódio. Quero ver esse episódio. Isso aí. É isso.
Muito obrigada, Edu. Obrigado você, Nara. Feliz demais em poder bater esse papo. Vamos fazer mais agora, hein? Vamos fazer. Bora? Daqui a pouco eu vou te entrevistar também. Ai, meu Deus. É isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. E acompanhe os outros episódios do nosso canal, se inscreva e tem muito conteúdo rico para você.